Nós estamos então iniciando mais uma aula e hoje vamos tratar sobre a questão da homilética, uma homilética relevante e contextualizada. Eu estou dividindo as nossas aulas em dois blocos de 50 minutos cada uma. E nesse primeiro bloco eu quero conversar um pouco com você sobre a questão da pregação, mas focadamente da pregação expositiva, por entender que este é o método mais bíblico, mais consistente na história e mais eficaz na área da pregação. Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse primeiro bloco. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua última carta a Timóteo, ele diz assim, prega a palavra. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra. Ele não disse prega sobre a palavra, mas prega a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. A palavra é a essência da mensagem e a autoridade do mensageiro. O pregador prepara o sermão, mas não a mensagem. A mensagem é de Deus. A mensagem é a Escritura. A mensagem é a palavra. O pregador, ele entrega a mensagem. Ele é um portador da mensagem. Mas ele não cria a mensagem. A mensagem não é do pregador. A mensagem é de Deus. Por isso a ordem é prega a palavra. É muito importante você entender esse conceito, porque há muitos pregadores que pregam muitas palavras, mas não pregam a palavra de Deus. E Deus tem compromisso não com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não volta vazia não é em relação à palavra do pregador. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. Se o pregador está pregando a palavra, então ele é boca de Deus. Mas se ele está pregando suas palavras, ele não é boca de Deus. Notem que é preciso pregar a palavra porque o pregador, se está pregando e promete o que Deus não está prometendo ou proíbe o que Deus não está proibindo, ele está sendo um falso mestre. Ele está furtando ao povo, sonegando ao povo a palavra de Deus. Ao longo da história, a pregação, especialmente a pregação expositiva, tem sido o principal instrumento para levar a Igreja de Deus ao crescimento saudável. Nem todo o crescimento da igreja é saudável. Deus não está apenas interessado em números. Deus quer convertidos. Jesus quer discípulos. Então, a pregação expositiva é este veículo, é esta ferramenta, é este instrumento que Deus usa para chamar as pessoas à salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, é quando a igreja prega com fidelidade no poder do Espírito Santo, é que a igreja cresce de forma saudável. A pregação expositiva, ela, portanto, é um elemento muito importante nesse aspecto. Eu gostaria de trazer à memória um pouquinho de história para você entender isso. Houve um missionário americano que trabalhava na Índia, chamado Donald McGavran. E esse missionário trabalhava na área administrativa da organização missionária lá na Índia, quando uma pergunta começou a afligir o seu coração. E a pergunta era esta: por que que algumas igrejas crescem e outras não? Donald McGavran ficou tão impressionado com essa questão que ele deixou o seu trabalho administrativo nessa junta missionária e rodou o mundo, fazendo essa pesquisa, fazendo esta pergunta. Ele se tornou um homem tão obcecado por este assunto que ele cria nos Estados Unidos, em Oregon, um instituto de crescimento de igreja com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano.
Mais tarde, o seminário de Fuller, na Califórnia, sabendo da paixão de Donald McGavran sobre o assunto, convida-o para se mudar para a Califórnia e abriu-se então uma espécie de anexo do seminário de Fuller para o movimento de crescimento de igreja. Esse missionário talvez foi o missionário mais influente do século XX. Ele ofereceu uma grande contribuição nessa questão do crescimento da igreja. Ele enfrentou no século XX a questão do liberalismo teológico, do ecumenismo, e ele teve a sua relevância. Entretanto, os seus sucessores caminharam para outra estrada. Foram fisgados pelo pragmatismo do século XX. E começaram, então, a dar ênfase em mecanismos pragmáticos para levar a igreja ao crescimento, abandonando aquilo que nós entendemos ser a essência para o crescimento da igreja, que é a pregação fiel das Escrituras. E esses movimentos, então, se perderam. Peter Wagner e tantos outros deram outras ênfases pragmáticas. Isso levou um pastor presbiteriano chamado David Ebb a escrever um livro, A Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. A meu pedido, este livro foi traduzido para o português e publicado aqui no Brasil. E David Ebb fez uma pesquisa exaustiva das teses, nas dissertações, nas monografias dos estudantes que passaram pelo movimento de crescimento de igreja do Fuller e ficou perplexo, porque uma pequena minoria dos estudantes deram ênfase na pregação e na oração como fatores preponderantes para levar a igreja ao crescimento. Ou seja, eles adotaram métodos pragmáticos e não os princípios bíblicos para levar a igreja ao crescimento. E David Ebb diz o seguinte: você quer levar a igreja ao crescimento? Você não tem que buscar as novidades pragmáticas do mercado religioso, você tem que se voltar para o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é o grande manual do crescimento da igreja. Isso levou um outro estudioso, chamado Tom Rainer, a fazer uma das mais importantes pesquisas sobre o crescimento da igreja em todos os Estados Unidos. Ele pesquisou 579 igrejas da Convenção Batista do Sul sobre a questão do crescimento da igreja. E o resultado dele foi fenomenal, porque pesquisou igrejas de 100 membros a 10 mil membros, e em todas elas ficou detectado que o principal fator para o crescimento saudável da igreja era pregação expositiva e oração. Uma volta ao que ensina o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, eu entendo que a pregação expositiva, e é por isso que eu quero focar nesse primeiro bloco, essa questão da pregação expositiva, corrige na igreja um ponto muito importante. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, levanta uma pergunta interessante. Ele diz assim: pergunta errada, o que é que eu devo fazer para a igreja crescer? Pergunta certa, o que está impedindo a igreja de crescer? Se a igreja é um organismo vivo, ela precisa crescer. E a igreja é um organismo vivo. Então, se a igreja não está crescendo, tem aí fatores que estão adoecendo a igreja, que estão inibindo o crescimento da igreja. E nós precisamos detectar quais são esses problemas. No meu entendimento, a pregação expositiva vai corrigir os 4 maiores problemas que atacam a igreja protestante evangélica na atualidade. O primeiro problema é o liberalismo teológico. Nós precisamos estar apercebidos do alto risco da teologia liberal, que é fruto do racionalismo. O racionalismo do século XVII, na França, tem como lema principal
o dito de René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Pois bem, esse conceito racionalista entrou na teologia. Ora, se eu só posso aceitar como verdade aquilo que a minha mente entende e explica, eu esvazio a teologia, porque eu não explico milagre, mas eu creio em milagres. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você quer um milagre maior do que esse? Você quer um milagre maior do que Deus ter criado o cosmos, o universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, do nada, sem matéria pré-existente? Você explica isso racionalmente? Não consegue. Você explica os milagres de ressurreição, de cura de cegos, de água se transformando em vinho, do mar se abrir, da multiplicação de pães e peixes, de paralíticos andarem, de mortos ressuscitarem. Você explica isso racionalmente? Você não explica, mas você crê. Portanto, o racionalismo, ao entrar na teologia, ele esvazia a teologia da sua essência, do seu conteúdo, porque Deus é o Deus que se manifesta de maneira extraordinária e milagrosamente. O que aconteceu com o liberalismo teológico? Ele matou a igreja na Europa. Ele está matando igrejas na América do Norte. Você conhece muitas igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas, templos enormes, mas vazios, denominações históricas que estão perdendo centenas, milhares de membros todos os anos. E aí você começa a perceber que o liberalismo já entrou no Brasil, já está fermentando igrejas, denominações, e onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. No momento em que um pregador não crê que esta Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente, ele não tem mais o que pregar. Ou seja, o liberalismo presta um grande desserviço ao reino de Deus, porque ele não tem antídoto para combatê-lo. No momento em que a pessoa não crê mais na Escritura, ou chega para a Bíblia, não, a Bíblia, papel aceita tudo, o Novo Testamento está cheio de mitos, nós precisamos demitologizar o Novo Testamento, você não tem mais o que pregar. Não tem mais o que pregar. Então, a pregação expositiva, ela corrige esse terrível desvio que a igreja se enfiou no século XIX, no século XX e ainda no século XXI. Porque você prega a palavra, porque você crê que esta palavra é a palavra do Deus vivo, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O segundo problema que a pregação expositiva corrige é o sincretismo religioso. Nós estamos assistindo no Brasil, sobretudo, uma espécie de paganização da igreja. Nós estamos assistindo uma igreja híbrida, uma igreja sincrética, uma igreja mística, a igreja do sal grosso, a igreja do óleo ungido, do milho ungido, a igreja da toalha suada, a igreja que cria mecanismos todo dia, toda hora, para atrair as pessoas e arrancar delas o seu último centavo. Não se prega mais a palavra de Deus, não se ensina mais a palavra de Deus, não se tem nessas igrejas evangelho falando sobre pecado, arrependimento, novo nascimento, justificação pela fé, vida eterna, centralidade de Cristo, as penalidades eternas, as glórias do céu. Não se prega mais sobre essas coisas. Prega-se prosperidade, prega sobre cura, prega sobre milagres que muitas vezes são forjados para impressionar as pessoas. E a igreja está o quê? Saindo do trilho, abandonando a sã doutrina, entregando-se às fábulas, seguindo líderes messiânicos que estão se cobrindo de uma capa de os ungidos de Deus para levar o povo de Deus para fora das Escrituras, para um território de apostasia.
A pregação expositiva corrige isso, porque você não vai lá para o púlpito falar o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta de ouvir, ou fazer uma pesquisa de mercado para saber o que é que funciona, o que é que atrai a atenção do povo, o que é que o povo gosta, o que é que o povo quer. Você vai lá para ser um profeta de Deus, para ser um arauto de Deus, para ser um atalaia de Deus, para expor a palavra de Deus. E no momento em que você expõe a palavra de Deus, você está também botando o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa do sincretismo religioso. Terceiro fator que a pregação expositiva corrige, eu diria para você, que é a ortodoxia morta. Porque igrejas também ainda permanecem, graças a Deus, fiéis à sã doutrina, ainda subscrevem uma teologia ortodoxa, mas entraram num território de aridez, de sequidão. Colocaram a igreja numa espécie de piloto automático. As coisas acontecem, mas não mexe mais com o coração, não traz mais brilho nos olhos, não inflama mais a alma. Não tem mais paixão, não tem mais entusiasmo. E aí o que você está percebendo é o seguinte, 90% das igrejas estão apenas num processo de manutenção, não estão crescendo. Não tem projeto, não tem uma programação sistemática para avançar, para conquistar, para levar pessoas a Cristo, para ver o reino de Deus alargando as suas fronteiras. A pregação expositiva, ela depende certamente da unção e do poder do Espírito Santo, porque você entende que essa mesma Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo precisa da iluminação do Espírito Santo para ser entendida. E o pregador, ao expor a Escritura, ele precisa entender isso, que nós dependemos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode tirar as vendas dos olhos, só o Espírito Santo pode tirar o tampão dos ouvidos, só o Espírito Santo pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, só o Espírito Santo pode aplicar no coração do pecador a obra da redenção. Quarto lugar, a pregação expositiva, ela corrige um outro problema, que é o problema da superficialidade. É triste isso, mas os púlpitos no Brasil estão empobrecidos, são rasos. As pessoas não se preparam convenientemente para pregar. Há aqueles que até mesmo afirmam que se você estudar, você está impedindo a manifestação do Espírito Santo. Olha, que loucura isso! O Espírito Santo não premia a preguiça. O Espírito Santo não premia a ignorância. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, acerca daqueles que se afadigam na palavra. É labor, é trabalho, é mergulhar na Escritura. É você gastar horas e mais horas e mais horas estudando, meditando, pesquisando, cavando, para que você possa levar para o púlpito as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Eu posso garantir para você, nenhum pregador será um pregador expositivo se ele não tiver profundo compromisso com o estudo. Porque não dá para você preparar um sermão assim, de última hora, do ponto de vista expositivo. Você tem que olhar o texto, você tem que examinar o texto, você tem que cavar o texto, você tem que fazer análise do texto, você tem que mergulhar nas riquezas do texto, você precisa tirar do texto aquilo que está no texto e então você levar isso para o povo, pão do céu, para o povo de Deus. A pregação expositiva corrige isso. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: por que hoje, então, os pastores não estão comprometidos com a pregação expositiva? Eu vou elencar para você alguns motivos, algumas razões. Primeiro, não estão porque não aprenderam, porque não tiveram esse tipo de ensinamento na área da homilética nos seminários. E você não pode dar o que você não tem. Você não pode ensinar o que você não aprendeu. Então,
Eu quero dizer que hoje, até é bom que se diga isso, os seminários teológicos estão, sim, redescobrindo a importância da pregação expositiva, estão ensinando sobre pregação expositiva. Eu, pela graça de Deus, escrevi minha tese de doutorado sobre pregação expositiva, publiquei esse livro sobre pregação expositiva, e muitos seminários têm usado esse livro, e muitos outros livros nessa esteira vieram contribuindo de uma forma tão rica, tão preciosa, tão importante, para tratar dessa a forma de pregar tão relevante, tão necessária, tão urgente. A segunda razão por que não pregam é porque a maioria dos pastores tem uma sofrível biblioteca particular. Eu, nas minhas andanças pelo Brasil, muitas vezes tenho a oportunidade de entrar no gabinete pastoral, ou me hospedar na casa pastoral, conviver com a família pastoral, e percebo que a grande maioria tem uma biblioteca muito pequena, muito minguada. Às vezes, eu vejo até alguns poucos livros já amarelos, empoeirados, e eu fico pensando, meu Deus, ou esse colega é um fenômeno, ou ele está dando um alimento muito fraco para o povo. Porque se você não estudar, se você não se preparar, você não tem o que oferecer. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Você não pode se alimentar de leite magro e destilar leite gordo para o povo. Então, eu queria aqui dar uma sugestão. Se eu tenho aqui assistindo, presbíteros me assistindo, quem sabe lá na sua igreja, você não possa conversar com a liderança da igreja para votar uma verba mensal para o seu pastor comprar bons livros. Porque livro bom na mão do pastor é como um bisturi na mão do médico, é como uma enxada na mão do lavrador, é ferramenta de trabalho. Se o pastor não estuda, ele não aprende. Se ele não aprende, ele não ensina. Se ele não ensina, o povo dele passa fome. Agora, é claro, também se o sermão do pastor não melhorou, você corta a verba, porque livro na prateleira só para enfeitar a prateleira não vale nada. Você, colega, precisa ter uma profunda consciência que você tem que se afadigar na palavra, você é ministro da palavra e você precisa expor a palavra. Terceiro lugar, as pessoas não estão pregando expositivamente porque em muitas igrejas criou-se essa ideia de que no século XXI, com televisão, com internet, com smartphone, com um brilho para cá, com imagem para lá, com movimento daqui lá, etc. e tal, ninguém tolera mais um sermão de 30 minutos, 40 minutos. Então, o que aconteceu? A liturgia do culto virou um movimento de música, de dança, de teatro, disso, daquilo outro, e na hora de pregar, diz para o pregador, 15 minutos, tá bom? E aí o camarada não se preparou para pregar os 15 minutos, e em 15 minutos ele fala de tudo e não fala nada. E aí o povo vai crescendo cada vez mais no entendimento que o sermão tem que ser mais curto ainda, porque o cara gastou 15 minutos e não falou nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que entender que a palavra de Deus precisa ter primazia. Primazia. Um sermão pode ser de 15 minutos e ser chato de ouvir, e um sermão pode ser de 50 minutos e você termina de pregar e o povo quer mais. Porque não é o tamanho do sermão que cansa o povo, é o despreparo do pregador. Você precisa se preparar para pregar, para dar alimento sólido para o povo. Eu tenho visto coisas muito estranhas por esse Brasil afora. Às vezes me convidam para pregar e às vezes pagam uma passagem cara para eu ir. E aí começa o culto e aí o pau rola. É música daqui, é música dali, é música de lá, é teatro aqui, teatro ali, teatro acolá, e dança daqui, dança dali, dança dacolá. Daqui a pouquinho o cara bate no seu joelho e diz, dá para pregar 10 minutos?
Eu digo assim, dá para pregar até 5, dá até para não pregar, foi você que me convidou. Mas esse tipo de comportamento retrata uma perda de valor, de conceito, de entendimento, da centralidade das Escrituras, da supremacia das Escrituras e da primazia da pregação no culto. É quando a pregação acontece, é que Deus está falando à sua igreja. Eu entendo o que Calvino ensinou, quando ele diz o seguinte, que o púlpito comprometido com a fiel exposição da palavra é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Deus governa a sua igreja pela sua palavra. Então, querido colega, coloque a pregação como ponto central do culto público, porque é onde você levará da parte de Deus a mensagem de Deus para o povo de Deus. Por que as pessoas não estão pregando expositivamente? Tem tantos motivos, tem tantas razões. E eu queria que você pudesse examinar aí sua vida, seu ministério, a igreja que você pastoreia, para você saber o que é que está aí atrapalhando a centralidade da pregação e especialmente da pregação expositiva. Mas eu queria entrar num outro aspecto agora. E o aspecto é este. Quais são as vantagens de você pregar expositivamente? A primeira vantagem é que você tem a bênção e o privilégio de ser fiel e relevante, em vez de tentar ser popular e agradável às pessoas. Porque a essência da pregação expositiva é assim diz o Senhor. Você não vai pregar suas ideias, você não vai pregar a tendência da atualidade, você não vai pregar as últimas novidades do mercado da fé, você não vai pregar para agradar a A nem a B, você não vai pregar para criar constrangimento à família tal ou a outra pessoa, você não vai pregar sermão carapuça. Você não vai dar recado. Pastor, pregador não dá recado. Pregador é profeta de Deus, ele é atalaia de Deus, ele é arauto de Deus, ele expõe a palavra de Deus. Púlpito não é trincheira de atacar A, B, C ou D. Púlpito não é lugar de botar carapuça em ninguém. Púlpito não é lugar de autodefesa. Púlpito não é lugar de você ficar contando a sua história e a sua vida. Púlpito é lugar de você expor a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando você expõe a Bíblia de forma clara, de forma íntegra, de forma fiel, de forma plena, você está aí evitando qualquer outra coisa, a não ser fiel a Deus. Fiel a Deus. Segundo, qual é a vantagem? Você vai otimizar seu tempo. Você sabe disso, todos nós pastores temos um grande dilema. Nós que pregamos semana após semana, mais de uma vez por semana, na mesma igreja. O que eu vou pregar domingo? Aí você volta domingo à noite para casa, já pensando, meu Deus, qual vai ser o próximo sermão domingo que vem? Às vezes os crentes não têm essa ideia dos dilemas de um pastor, das tensões de um pastor. E aí você pensa em, mas o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? À noite você fica pensando, na segunda-feira se abre um livro, abre outro, tenta buscar aqui uma ideia, tenta buscar outra ideia. Na terça-feira você procura um livro de esboço, o que eu falo, o que eu prego. Na quarta-feira você já está meio aflito, meio desesperado. Na quinta-feira você já está procurando desesperadamente alguma dica, alguma orientação. Na sexta-feira você vai para a internet, no sábado a hora está chegando e você copia um sermão. No domingo você faz qualquer coisa no púlpito. Você passou a semana inteira perdendo tempo, pensando no que pregar. Quando você prega expositivamente, pegando um livro da Bíblia, expondo capítulo por capítulo, quando você volta domingo à noite para casa, a sua mente já está voltada para o texto do domingo seguinte. A semana toda você vai estar se preparando, meditando, estudando, lendo, pesquisando aquele texto,
todo esse tempo que você gastou pensando no que pregar, você está investindo em como pregar aquele texto. Você não perdeu tempo, você otimizou seu tempo. Então, escolha um livro da Bíblia. Não comece por um livro grande, não. Começa por um livro pequeno, uma carta de Paulo, um profeta menor. Exponha todo o livro, capítulo por capítulo. E você vai começar a perceber que você vai tendo gosto, prazer. Você vai começar a perceber outra coisa, que o povo vai começando a gostar de Bíblia, o povo vai querendo Bíblia, o povo vai redescobrindo o valor da Bíblia, e daqui a pouco o povo quer mais, o povo quer mais. E aí outra coisa, essa igreja acostumada com pregação expositiva não vai suportar mais outro tipo de cardápio. Ela não quer mais aquele tipo de pregação de gritaria, ou de misticismo, ou de contar histórias desconexas. Ela não quer mais esse tipo de alimento que não tem valor nutritivo. Ela quer o verdadeiro trigo da verdade. Então, este é um ponto importante. Primeiro, você é fiel. Segundo, você não perde tempo. Terceiro aspecto, terceira vantagem da pregação expositiva. Você evita melindres. Melindres. Quanto menor for a igreja que você pastoreia, mais você lida com o perigo dos melindres. Como assim? Vamos imaginar que você é um pastor jovem, você está numa congregação aí de 100 membros. Imagine que um dos seus presbíteros ou dos seus líderes, ou pessoa muito conhecida na igreja, esteja enfrentando uma espécie de tensão matrimonial. Aí, a pé de ouvido, as pessoas estão comentando, o líder tal, o presbítero tal, fulano de tal, está pensando em divorciar, a crise familiar está grande, o problema conjugal está crescendo, e aquele burburinho na igreja. Aí vamos imaginar que você chega domingo na igreja e diz, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia porque hoje eu vou falar sobre divórcio. Aí o fulano de tal já torce o nariz, já olha torto para você, já pega a família dele e já vai embora dali mesmo. E você que é um pastor jovem já sabe de uma coisa, você pode arrumar as malas porque nessa igreja você não vai ficar mais. E aí você corre o risco e é tentado a pensar o seguinte, eu não posso pregar sobre divórcio porque tem gente lá na igreja que está querendo divorciar. Eu não posso pregar sobre bebida alcoólica porque tem uma família tal também que tem problema nessa área. Eu não posso pregar sobre jogo porque tem algumas pessoas que gostam de jogar. Eu não posso pregar sobre mentira porque tem um pessoalzinho aí que de vez em quando conta mentira. E aí você fica refém. Refém. Porque qualquer coisa que você pregar na igreja, alguém vai pensar que você está jogando carapuça. Alguém vai pensar que você está dando recado. Agora imagine outra cena. Você é um pregador expositivo. Você está expondo, por exemplo, o Evangelho de Mateus. No domingo anterior, você expôs Mateus 18. Você falou sobre perdão. O que essa igreja sua, a congregação que você pastoreia, espera que você pregue domingo que vem? Se você expôs o capítulo 18, espera que você exponha o capítulo 19 de Mateus. E do que trata o capítulo 19 de Mateus? Sobre divórcio. Então, quando você for expor o capítulo 19, ninguém na igreja vai dizer, não, o pastor está jogando carapuça. Não, espera-se que ele trate do assunto, porque é o que está no texto. Acabou o melindre. Acabou esse drama seu de não poder falar sobre tal assunto ou outro assunto porque vai atingir A, B, C ou D na igreja. Não, pastor, pregador, não é menino de recado. O pastor, ele não prega para melindrar ninguém, ele é um profeta de Deus, ele diz a palavra de Deus com fidelidade, e esta palavra é a espada do Espírito. Esta palavra, ela é, na linguagem dos puritanos, é um sermão atingidor, é uma flecha que alcança o coração. Isso tira o melindre da pregação expositiva. Qual é a vantagem de você pregar expositivamente? É de você oferecer ao povo uma dieta balanceada. Uma dieta balanceada.
Eu conheço pregadores que são pregadores de uma nota só. O camarada só prega doutrina, 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 e aí a igreja fica pesada. Ele não tem uma palavra de consolo, ele não tem uma palavra sobre família, e aí vira música de uma nota só. Eu conheço pregador que só prega os assuntos assim, palatáveis, gostosos. Uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, por exemplo, o seu pastor, que é talvez hoje o pastor mais popular na América, eu li um dia acerca do que ele disse na igreja, que na minha igreja não se prega sobre pecado. Porque o povo já está machucado, o povo já está assim, amassado, amarrotado pela vida. Ele tem que vir para a igreja escutar uma coisa boa, agradável, sair daqui cheio de si, animado, uma vitamina B12 na veia dele. Então, tem pregador que só gosta de pregar os salmos. Aquele sermão assim que ele diz, eu gosto de pregar coisa mais devocional. Deixa eu dizer para você, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda. O apóstolo Paulo, falando para os presbíteros de Éfeso, ele disse que ele pregou para aqueles irmãos todo o desígnio de Deus. É claro que é gostoso você pregar sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que é que você vai fazer com Romanos 1,18? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pelo engano. Você tem que pregar sobre o amor de Deus, mas você tem que pregar também sobre a ira de Deus. Você tem que chegar na igreja e ensinar as grandes doutrinas? Tem, claro, claro. Mas tem hora que você tem que chegar e trazer uma palavra de conforto, de consolo, de refrigério para a igreja. Se você comer carne todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você vai ficar doente. Você precisa ter uma dieta balanceada. E a Bíblia é esse cardápio variado do banquete de Deus para a nossa alma. Então prega a palavra, prega toda a palavra. Por isso é que a pregação expositiva é tão importante. Eu tenho tido o privilégio e a bênção de pregar expositivamente. E tenho publicado o conteúdo dessas pregações nos meus comentários expositivos. Aliás, eu escrevo e depois eu prego. E eu tenho percebido uma coisa bonita, é que eu jamais pregaria sobre determinados textos se eu não estivesse fazendo uma exposição, capítulo por capítulo, num livro inteiro da Bíblia. Por exemplo, pega Neemias, capítulo 11. É uma pedreira. Uma pedreira. Quando eu expus Neemias, capítulo 10, é um texto belíssimo, riquíssimo. Mas na semana que eu expus o capítulo 11, alguns momentos eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, eu não estou enxergando nada aqui. Mas é palavra de Deus, eu não posso pular. E aí você continua estudando, e você continua mergulhando no texto. Daqui a pouquinho começa a brotar uma mina de ouro. Que outro exemplo? Pega Daniel. Daniel capítulo 10 é uma coisa fantástica. Um homem amado no céu. Você vai para o capítulo 11 de Daniel, é uma pedreira. Capítulo 11 de Daniel é a escatologia do chamado período interbíblico. Daniel escreve antes do período interbíblico e ele profetiza da parte de Deus o que vai acontecer nesse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. É história, que não há registro bíblico. E aí você dá vontade de pular, mas você não pode pular. E você começa a perceber que você não vai se acovardar diante dos textos complexos da Bíblia, mas você vai ter que encará-los e expô-los com integridade, com fidelidade. Quer outro exemplo? Vai para o capítulo 11 de Romanos. Às vezes a vontade é de pular, capítulo 9, capítulo 11.
livros que tratam da soberania de Deus na salvação, livros que descortinam o futuro de Israel, capítulos que descortinam o futuro de Israel. Então você começa a perceber o seguinte: dê para o seu povo uma dieta balanceada. Tem hora de pregar um sermão devocional? Tem hora de você pregar um sermão de consolo? Tem hora de você ensinar aquelas doutrinas essenciais, axiais, pivotais do cristianismo? Tem. Então, quando você prega expositivamente, você tem a bênção de ser um pregador que dá uma dieta balanceada para o seu povo. Outra vantagem da pregação expositiva é que você vai ensinando o seu povo, disciplinando o seu povo a ter uma mentalidade governada pelas Escrituras, a pensar biblicamente. Sabe uma experiência que eu vejo pelo Brasil afora? Quando eu vou pregar, que eu já preguei em tantas igrejas, em mais de 1.500 igrejas, e eu digo assim para o povo: vamos abrir a Bíblia. E o povo abre a Bíblia. Vamos ler o texto. Todo mundo com a Bíblia aberta, lendo o texto. Às vezes, quando eu termino de ler o texto, o povo faz assim, ó. Quando eu vejo essa cena, sabe qual a conclusão que eu chego? Essa igreja não sabe o que é pregação expositiva. Essa igreja não tem a experiência de ter um pregador expositivo. Porque quando você lê um texto no púlpito e o povo faz isso com a Bíblia, sabe o que é que esse auditório está dizendo para o pregador? Eu vou fechar minha Bíblia mesmo, porque você não vai falar mais nada mesmo do texto. Você vai passear, vai contar a história, vai lá e volta cá, e você nunca mais vai voltar para o texto. Então eu vou fechar minha Bíblia. Mas numa igreja que está acostumada à pregação expositiva, quando você lê o texto, o povo continua com a Bíblia aberta. Sabe por quê? Aquela igreja sabe que aquele pastor vai encarar o texto, vai explicar o texto, vai expor o texto que ele leu. A igreja vai acompanhar o que o pregador está dizendo. A igreja é bereana. A igreja vai exatamente acompanhar todo o desenrolar da pregação para saber se de fato o pregador está sendo fiel na exposição do texto. O pregador leva a igreja de volta à Escritura e diz: é a Bíblia que está falando. Quando termina a pregação expositiva, o povo não está impressionado com o pregador, o povo está encantado com a palavra de Deus. Você não fica admirando e se gastando tempo com o invólucro, você fica encantado com o conteúdo que está dentro do invólucro. Nós, pregadores, diz a Bíblia, somos vasos de barro, vasos frágeis. Mas o conteúdo que está dentro do vaso é preciosíssimo. O pregador, ele é apenas o veículo, ele é apenas o canal, ele é apenas o mensageiro. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação, o que é importante é o conteúdo da mensagem, é a verdade de Deus. Então, numa igreja acostumada à pregação expositiva, o povo é levado a pensar biblicamente. Outra vantagem da pregação expositiva é que você vai dar cultura bíblica para o seu povo. Uma igreja treinada na pregação expositiva é uma igreja que não vai cair nas mãos dos espertalhões, dos camelôs da fé, dos gurus espirituais. Esta igreja não vai ficar correndo atrás daquele fulano, que aquele fulano é aquele que tem uma revelação especial de Deus, então eu vou lá para ouvi-lo. Ou não vai correr atrás daquela irmãzinha, porque aquela irmãzinha ora e ela tem poder para orar e as coisas acontecem. Eu não vou escutar o profeta tal, porque o profeta tal tem uma palavra especial para mim. Não, você já deixou essa fase. Você quer ouvir a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é o livre exame das Escrituras. Assim como o pastor pode examinar, você pode também. Assim como o doutor PhD pode ler, você pode também. E então a Bíblia é a mesma, para o doutor e para o analfabeto, semi-analfabeto, a Bíblia é a mesma. E você pode conferir na Escritura, com a Escritura, o que está na Escritura. Uma igreja que tem o cardápio da pregação expositiva, ela não fica à mercê das falsas doutrinas, ela não fica à mercê dos falsos mestres. Ela tem base sólida, ela está plantada neste solo fértil da Escritura, da verdade que não pode falhar. A minha experiência é que a igreja que conhece a pregação expositiva, ela não mais consegue aceitar outro tipo de pregação. Ela quer a Bíblia. Ela quer a palavra de Deus. Ela não se encanta mais com as coisas que parece que tão importantes, aqueles testemunhos arrebatadores. É bom ter testemunhos. Os testemunhos são relevantes, desde que eles deem a glória a Deus. Eu acho isso tão bonito. Quando Paulo e Barnabé retornam da primeira viagem missionária, está lá isso no livro de Atos, capítulo 14, eles reuniram a igreja para contar o testemunho, para relatar o que aconteceu. Mas eles contaram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Como Deus abriu a porta do Evangelho para os gentios, não como eles abriram a porta. Às vezes você escuta hoje pregadores contando testemunhos eletrizantes, arrebatadores, para se auto-enaltecer. Mas eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu tenho poder, eu realizo, eu faço milagres, eu oro, as coisas acontecem. E aí os holofotes vêm para o homem, e a glória é do homem, aí o poder é do homem. Isso tudo é infantilidade, é criancice. A pregação da palavra de Deus exalta Deus. A pregação da palavra de Deus glorifica Cristo. A pregação da palavra de Deus é no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. E uma igreja acostumada com a pregação expositiva não quer mais saber de qualquer outra coisa que exalte homem, ela quer aquilo que exalta Deus. Então, eu quero fechar esse primeiro bloco desta aula, encorajando a você, meu irmão, a estudar sobre pregação expositiva. Porque a homilética relevante, contextualizada, é a homilética que tem como propósito expor a palavra de Deus. Você deve ser um homem bem informado, você deve ter a Bíblia numa mão, o jornal na outra, sim. Você deve assinar um periódico semanal para você ler, saber o que está acontecendo no mundo político, no mundo da economia, nos movimentos sociais, o que está acontecendo ao redor do mundo. Você tem que ser um homem antenado. Você, pastor, não pode ficar para trás. Não pode. Porque aquelas pessoas que estão assentadas lá no banco da igreja que você pastoreia, essas pessoas estão sendo informadas. Hoje está todo mundo antenado. Hoje, 78% das pessoas veem todo tipo de informação no seu smartphone e você precisa estar antenado. Mas você não sobe no púlpito para pregar sobre política, você não sobe no púlpito para denunciar problemas econômicos, você não sobe no púlpito para ser apenas um crítico social, você sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus. À medida que você vai expondo a palavra de Deus, você vai fazendo uma análise, com certeza, de tudo que está acontecendo no mundo, mas você tem um compromisso de expor a palavra de Deus. Eu não sei se você já tem adotado o método da pregação expositiva. No meu segundo bloco deste tema, eu quero trabalhar um pouquinho melhor com você como é que a gente faz isso, de forma prática. Mas eu quero encorajar fortemente a você a ler um pouco mais sobre esse assunto, a adotar esse método de pregação. Eu sei que não é fácil fazer uma mudança de rumo depois de anos de ministério, mas eu quero dizer para você que eu fiz isso, é possível você fazer também.
E depois que você começa a pregar expositivamente, há uma alegria tão grande, há um prazer tão grande, há uma recompensa tão grande e há um resultado tão promissor que você não quer saber de outro método diferente daquele que é expor com fidelidade, com humildade, na dependência do Espírito Santo, a verdade eterna de Deus. Isso abençoa o seu coração, isso enriquece o seu ministério, isso edifica a igreja, isso traz pessoas a Cristo, isso traz glória para o nome de Deus, porque a ordem de Deus é: prega a palavra. Prega a palavra. Bom, nós estamos então de volta nesse segundo bloco desta palestra, falando sobre homilética relevante e contextualizada. Eu agora quero tratar um pouquinho com você de uma forma mais prática, como você pode fazer isso. Eu sei que há muitas abordagens na questão da pregação. A homilética é uma ciência abrangente que trata da forma do sermão, como preparar o sermão, o estilo do sermão, a apresentação do sermão. E eu quero aqui lidar com você sobre este tema de uma forma mais prática desse segundo bloco. Bom, no que tange à pregação, a grosso modo, nós temos 3 estilos de pregação. É claro que tem outros, mas esses são os 3 clássicos. Primeiro é o sermão tópico. Segundo é o sermão textual. Terceiro é o sermão expositivo. O sermão tópico, como o próprio nome está dizendo, ele trata de um tópico, de um tema, de um assunto. Então, é aquele sermão que você vai para o texto para buscar um assunto, um tema, um tópico, e você vai abordar não a exposição do texto propriamente dito, mas você vai buscar na Bíblia amparo, fundamento para aquele tema, para aquele tópico que você se propôs a tratar. Eu explico. Vamos imaginar que você esteja, por exemplo, querendo pregar sobre a pessoa de Jesus. Esse é o seu tema, esse é o seu assunto, esse é o seu tópico. E aí você vai, por exemplo, para Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí você coloca como tema o seguinte: quem é Jesus? Nesse próprio versículo, você já tem não só o seu tema, mas também o seu primeiro argumento. Jesus é a minha vida. Para mim o viver é Cristo. Aí você vai para o capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, e diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí Jesus, em segundo lugar, é o seu exemplo. Aí você vai para o capítulo 3 de Filipenses, versículos 13, 14, 15, diz Paulo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quem é Cristo para você aí? Cristo é o meu alvo. Aí você vai para o capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, e Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é Jesus para você aí? Jesus é a minha força. Bom, então você já tem um sermão tópico. Quem é Jesus? Jesus é a minha vida, Jesus é o meu exemplo, Jesus é o meu alvo, Jesus é a minha força. Você fez 4 afirmações sobre Jesus, ancoradas num texto bíblico, que dão a você um perfil, uma moldura deste retrato, quem é Jesus. Você está pregando verdades bíblicas, você está pregando verdades importantes, você está clareando sobre um assunto que você se propôs a tratar. Mas há uma pergunta: quando Paulo escreveu Filipenses, era isso que estava na mente dele? Você poderia, se quisesse,
abrir o leque, quem é Jesus, e apontar aí dezenas, centenas de outros textos respondendo essa pergunta, quem é Jesus. Isso levou alguns estudiosos da homilética a afirmar que o sermão tópico é um sermão nariz de cera. Você pode botar para cá, você pode botar para lá, você pode avançar, você pode recuar, você tem toda a Bíblia para navegar. E às vezes, quem está ouvindo fica à mercê da criatividade do pregador, para onde a coisa está indo. O Dr. Haddon Robson, que talvez seja uma das maiores autoridades em homilética vivas no mundo hoje, professor lá do Gordon, em Boston, disse que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada 10 anos. E depois de pregar, pedir perdão para Deus. É claro que ele estava brincando e exagerando nessa análise. Porém, ele estava mostrando para nós que nós não deveríamos adotar o sermão tópico como o nosso principal modelo de pregação. Porque dependendo da criatividade ou do conhecimento bíblico que tem o pregador, ele pode preparar um sermão enquanto sai da casa pastoral para o púlpito. Isso levou, certa feita, a alguns líderes da igreja a perceberem que o seu pastor estava fazendo isso. Ele estava preparando o sermão enquanto saía de casa para a igreja. A melhor alternativa que essa liderança encontrou foi alugar para ele uma casa pastoral a 2 horas da igreja, pelo menos para ver se o sermão melhorava um pouquinho. Então, preste atenção, cuidado para você não entrar por esse caminho. O segundo tipo de sermão é o conhecido sermão textual. Blackwood disse que o sermão textual é aquele sermão que você pode usar no máximo 3 versículos. Mas, via de regra, o sermão textual usa apenas 1 versículo, 2 versículos, às vezes até uma frase de um versículo. Quer um exemplo? Charles Haddon Spurgeon foi o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele pregou como nenhum outro, talvez, no século XIX. Eu tenho a coletânea, a enciclopédia dos sermões do Charles Haddon Spurgeon, e 70% dos sermões de Spurgeon eram sermões textuais. Às vezes um único versículo, às vezes uma única frase do versículo, às vezes uma única palavra do versículo. Muito embora Spurgeon foi um pregador textual expositivo, porque ele tinha compromisso em expor o versículo que lia, esse método, ainda muito usado hoje, não é talvez o melhor método de abordagem, como eu gostaria de expor daqui a pouquinho. Como é que eu posso exemplificar um sermão textual? Vamos imaginar que você, pastor, foi convidado pelo coral da sua igreja ou pelo departamento de música da sua igreja para trazer uma palavra sobre música. Sobre música. Aí você vai abrir o Salmo 40. Aí você vai lá para o versículo 3. Está escrito assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você não leu o Salmo 40 todo. Você não se propõe a expor todo o Salmo 40. Você foi para o Salmo 40 e pinçou o versículo 3. E colocou o versículo 3 como que numa lâmina microscópica, e você só vai examinar o que está ali naquele versículo. Isto é pregação textual. Você tem que tirar desse texto o seu tema e os seus argumentos. O tema do sermão é o sermão resumido. Os argumentos é o tema desenvolvido. Então, você vai olhar para o Salmo 40, versículo 3, extrair desse texto os seus argumentos sobre música.
E aí há 4 verdades. Primeiro, a origem dessa música. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ou seja, essa música, ela vem de Deus. É Deus quem coloca nos lábios. Segundo, a natureza dessa música. É um novo cântico, não um novo de edição. É um novo cântico. Toda vez que você canta essa música, ela é nova para você. Quanto mais velha ela fica, mais ela fala ao seu coração. Terceiro, o propósito dessa música. É um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, não é uma música para entreter, não é a música da moda, não é a música da tendência, não é a música que mais agrada. É um hino de louvor ao nosso Deus. Não é para aplaudir quem está cantando, ela é uma música de adoração a Deus. Ou seja, ela veio de Deus, ela volta para Deus. Quarto, o resultado dessa música. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, esta música que veio de Deus, volta para Deus, ela produz impacto no coração das pessoas, ela tem um resultado evangelístico. Verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A música tem essa capacidade de pista dupla. Ao mesmo tempo que ela é endereçada a Deus, ela também é endereçada ao coração do homem e produz resultados eficazes no coração do homem. Então, você viu que num único versículo você fala sobre a música, a origem da música, a natureza da música, o propósito da música e o resultado da música. Você não saiu do verso 3, você expôs todo o verso 3. Isso é sermão textual. Mas, na minha abordagem, eu gostaria de encorajar a você a adotar o método de pregação expositiva. E o que é a pregação expositiva? É quando você vai para o texto e lê um parágrafo, uma perícope ou um capítulo e se propõe a expor todo esse texto à luz do seu contexto gramático histórico. Então, uma pergunta você precisa fazer. O que é que estava na mente do escritor sagrado ao escrever esse texto? Na palavra de J. Adams, o sermão tem que ter uma grande ideia. É a ideia central, é o que governa, é o propósito. Ele fala da pregação com propósito. Haddon Robson fala da grande ideia. Ou seja, qual o propósito do escritor sagrado ao escrever esse texto? O que está na mente dele? O que é que ele quer dizer? O que é que ele disse na verdade? O papel do pregador expositivo é descobrir essa grande ideia do texto, é descobrir o que o texto está dizendo. Porque se ele não entendeu isso, ele vai prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Ele vai proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Ele vai falsear a Escritura. Ele vai sonegar ao povo o que está lá. É por isso que a pregação expositiva é tão importante. Eu queria, antes de exemplificar, dizer para você que você pode assimilar a pregação expositiva decorando 3 verbos comigo. Se você decorar esses 3 verbos, você já entendeu o que é pregação expositiva. Primeiro verbo é ler. Ler o texto. Você já ouviu algum pregador que, ao subir ao púlpito para pregar, atropelou o texto? Ao ler o texto, ele lê o texto atabalhoadamente. Ele lê o texto distraidamente. Ele massacrou o texto ao ler o texto. Já viu isso? Quando você vê isso, qual a conclusão que você chega? O pregador não conhece o texto. Segundo, o pregador não se preparou para pregar. Terceiro, o pregador nem sabe ler. Quarto, o pregador
não tem intimidade e familiaridade com o texto. O pregador passa a ideia de que o que é importante não é o texto, é o que ele vai falar depois da leitura do texto. Em outras palavras, esse pregador perdeu seu auditório na leitura do texto. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque sermão só é sermão se ele se propõe a expor o texto. Então você deveria ler o texto antes de pregar 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Deixe esse texto até em você. Se possível, decore o texto. Se o texto é uma narrativa com vários personagens interagindo na conversa, mude a tonalidade da voz quando você mudar de personagem. Deixe que a leitura do texto já atraia o seu auditório e prepare o seu auditório para a pregação. Leia o texto em casa, leia diante do espelho, leia em voz alta para você ouvir a sonoridade da sua voz e entender a beleza, a riqueza do texto. Para que quando você levantar no púlpito para ler, você já vai ganhar o seu auditório na própria leitura do texto. Este é o primeiro verbo que você tem que decorar, ler. Ler o texto. Segundo verbo é explicar. Explicar. Explicar o texto. Pregação é fundamentalmente a explicação da Escritura. Você não prega se você não explica o texto que você leu. Você conhece aquele pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta ao texto? Eu disse agora há pouco, no primeiro bloco, daquelas igrejas que você vai pregar, vamos ler o texto. Aí o povo abre a Bíblia, lê o texto. Terminou de ler o texto, fecha a Bíblia. Ele sabe que o pregador não vai explicar o texto mesmo. Então, o seu papel como pregador é explicar o texto. João Calvino, o reformador do século XVI, disse que pregação é explicação da palavra de Deus. E aí tem uma palavra que você tem familiaridade, que é a palavra grega exegese. E essa palavra exegese tem como primeiro termo, prefixo aí, o ex. E ex significa tirar do texto o que está no texto. Você não vai para o texto com as suas pressuposições. Você vai para tirar do texto o que está no texto. Então, o pregador, ele não tem ideias preconcebidas. O pregador vai para o texto para que o texto fale a ele, porque a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. Você já escutou algum pregador dizer o seguinte: eu já tenho o sermão, só preciso agora encontrar um texto. Ora, isso é um negócio inimaginável. Porque sermão só é sermão se ele emana do texto, se é a exposição do texto. Eu não preparo um sermão para achar um texto. Não, eu preparo o sermão examinando o texto, explicando o texto. Então, não é o sermão que precede ao texto, é o texto que precede ao sermão. Então, o contrário de exegese é exegese. E a palavra exegese é precedida pela preposição aí, eis. E eis é o contrário de ex. Exegese é quando você vai para o texto e impõe ao texto que não está no texto. É quando você vai para o texto e põe no texto as suas pressuposições. É quando você diz para o texto que não está lá, mas que você quer que esteja lá. E tem muitos pregadores hoje que torcem o texto, que massacram o texto, que botam lá no texto o que não está no texto.
E aí, o que esse camarada vai fazer é exatamente ser um falso profeta, um falso mestre, porque ele vai estar dizendo que Deus está falando quando Deus não está falando. Ele vai estar proibindo o que Deus não está proibindo, ele vai estar prometendo o que Deus não está prometendo. E o papel do pregador é ser fiel. Fiel. Quer um exemplo? John Stott escreveu um livro maravilhoso chamado O Perfil do Pregador. E nesse livro, O Perfil do Pregador, John Stott usa várias figuras para o pregador, e uma delas é a figura do mordomo. E Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz que importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, e o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O que é o dispenseiro? O dispenseiro era o mordomo da casa. O homem, chefe daquela casa, tinha empregados, tinha sua família, e ele tinha um gerente, um mordomo, que era responsável pela sua casa, pela administração da sua casa, mormente pela alimentação de toda a sua casa. Não era competência do mordomo comprar a comida e botar na despensa. Isso o dono fazia. Mas era responsabilidade do mordomo preparar o alimento, não sonegar à família nenhuma parte do alimento que estava na despensa e preparar esse alimento da melhor maneira para servir à mesa. O que significa isso? Bom, a despensa de Deus é a Bíblia. O alimento está todo aqui, rico, nutritivo, saboroso. Cabe ao mordomo, o pregador, o pastor, pegar este alimento que está aqui na despensa de Deus, prepará-lo da melhor maneira e levá-lo para a mesa, levá-lo para o púlpito. Agora, você sabe que alguém pode pegar um filé mignon e fazer uma comida estragada, fazer uma comida muito ruim. Então, cabe ao pregador pegar a Bíblia, pegar a palavra de Deus e explicar de forma íntegra e fiel, não sonegando ao povo o que está aqui, e levar isso para o púlpito. E dar ao povo, então, um alimento nutritivo, saboroso, proveitoso. Então, esse verbo é fundamental, explicar a palavra de Deus. Você precisa explicar a palavra de Deus. Mas há um terceiro verbo. O primeiro verbo é ler o texto. O segundo verbo é explicar o texto. O terceiro verbo é aplicar. Aplicar o texto. O que é aplicar? Bom, o Dr. John Stott escreveu um livro magnífico chamado Between Two Worlds, Entre Dois Mundos. E ele disse que pregação ou sermão é uma ponte entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Você precisa fazer uma conectividade, uma conexão entre o texto e quem está ouvindo você. Essa ponte, esse contato, esta interação entre o texto e o ouvinte é o que nós chamamos de aplicação do texto. Se você explicou, mas se você não aplicou, você não pregou. Como aquele camarada que estava expondo João 10. Aí falou do pastor, aí falou da ovelha, aí falou dos pastos verdes, aí falou das águas tranquilas, aí falou dos despenhadeiros perigosos, e aí falou dos lobos, e etc e tal. E ele terminou o sermão dele há 2000 anos lá nas pastagens de Belém. E quem estava ouvindo perguntou assim, e daí? O que isso tem a ver comigo hoje, aqui e agora? Ele explicou, mas não aplicou, portanto, ele não pregou. Mas você tem também o contrário. Você já ouviu aquele pregador que sobe no púlpito e já começa a exortar o povo? Ué, mas como exortar? Você não expôs nada ainda. Você só aplica depois que você explica. Então não faz sentido alguém subir ao púlpito e começar a exortar as pessoas em nome de Deus, se ele ainda não deu a doutrina, se ele ainda não deu o ensinamento, que é a base da aplicação e da exortação.
Leia as cartas de Paulo. Você verá que Paulo primeiro dá a doutrina, depois Paulo aplica a doutrina. Primeiro você ensina, depois você diz, olha, agora que nós ensinamos esta verdade, isso tem o seguinte significado para você. Você precisa fazer isso, e isso, e isso, em virtude daquilo que você acabou de receber como ensinamento. Dr. Haddon Robson disse que o grande problema da pregação é a chamada heresia da aplicação. O que significa isso? Quando o pregador não explica o texto de forma íntegra e fiel, ele vai aplicar o texto de forma herética. Ele vai dizer em nome de Deus o que Deus não está dizendo. E eu explico. Eu estava certa feita pregando numa cidade do interior de Minas Gerais, chamado Governador Valadares. E eu fui de carro e estava retornando para Vitória, mais ou menos uns 350 quilômetros aproximadamente, e eu estava a 50 quilômetros de casa, já por volta de 3 da manhã, muito cansado, com muito sono. Aí eu liguei o rádio para tentar dar uma melhorada de lucidez para chegar em casa, porque estava tomado pelo sono, e um pregador começou a pregar com muito entusiasmo, e aquilo me despertou a atenção. E ele pregava sobre Sansão. E ele pregando que quando você mata o seu leão, e eu disse, eu preciso matar o leão do sono, e você então tem uma grande recompensa. Quando você mata o seu leão, você pode então chupar o mel da caveira do leão. E as pessoas aplaudiram. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que aquele pregador não entendeu o texto. Ele não interpretou o texto corretamente. E porque ele não entendeu o texto e não interpretou o texto corretamente, ele fez uma aplicação herética do texto. Por quê? É que no contexto de Sansão, quando Sansão vai procurar aquele leão que ele havia matado e encontra a caveira do leão e vê um enxame de abelhas na caveira do leão, e mete a mão lá na caveira do leão, e pega um favo de mel, e chupa aquele favo de mel, e dá para o seu pai, ali não era uma recompensa, ali não era uma bênção, ali era uma maldição para a vida dele. Porque Sansão era nazireu, e o nazireu não podia fazer 3 coisas. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia tocar em cadáver. Portanto, quando ele toca naquele cadáver do leão, ele estava quebrando um voto de consagração. Aquilo ali era uma quebra de uma aliança. Aquilo ali era uma maldição para a vida dele. Mas o pregador que não sabe interpretar o texto, ele acaba fazendo promessas que, em vez de bênção, é juízo, maldição. Porque não interpretou o texto corretamente, ele aplicou o texto de forma herética. Por isso, gente, o pregador tem um papel tão importante, porque você fala em nome de Deus, e nós devíamos ter muito temor e reverência em falar em nome de Deus o que Deus não está falando. Nós temos que ter cuidado para não fazermos promessa em nome de Deus, promessas que Deus não está fazendo. Nós temos que ter muito cuidado para não proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo. O pregador não pode acrescentar nada à Escritura e não pode tirar nada da Escritura. Ele tem que ser fiel à Escritura. Ele precisa falar tudo o que Deus está dizendo e só o que Deus está dizendo. Por isso, eu encorajo você a não só memorizar esses 3 verbos, ler, explicar e aplicar, mas a entrar nesses aspectos para você perceber o que é a essência da pregação expositiva. Mas deixa eu lhe dar um exemplo agora. Como eu dei exemplo do tópico, do textual, deixe-me dar um exemplo de uma pregação expositiva. Você pode adotar 2 métodos. O primeiro deles é o chamado lectio continua. É o método que muitos reformadores usaram e que outros pregadores também usaram. Ou seja, é você ler o texto e sem uma
divisão homilética do texto, expor o texto, versículo por versículo, quase que palavra por palavra, sentença por sentença. Está correto? Está correto. É bom? É bom. Instrui o povo? Instrui o povo. Ajuda o entendimento? Ajuda o entendimento. Pode-se fazer boa aplicação, correta aplicação? Pode também fazer. Mas você tem uma segunda forma de abordar. É expor o texto, sendo fiel ao texto, mas dentro de um arcabouço homilético, dentro de uma divisão homilética. Eu costumo dizer que o pregador, ele é o arquiteto das ideias. Você tendo todo o material de uma casa, areia, tijolo, cimento, ferro, pedra, tinta, madeira, etc., você não tem uma casa. A beleza da mente de um arquiteto é que ele consegue botar cada coisa no seu lugar e aí está uma beleza de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar. Então, é hora de você, ao ir para o texto, tirar a grande ideia do texto, que é o seu tema, e ali você buscar as divisões que vão facilitar o entendimento do texto. Então, que exemplo eu posso lhe dar? Vamos pegar, por exemplo, o filho pródigo. Eu li certa feita, encontrei esse esboço, eu achei magnífico. Filho pródigo. 4 fases na vida do filho pródigo. Primeiro, o filho pródigo era feliz inconscientemente na casa do seu pai. Segundo, o filho pródigo era infeliz inconscientemente no país distante. Terceiro, o filho pródigo era infeliz conscientemente no chiqueiro, cuidando de porcos. Quarto, o filho pródigo era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Ora, um esboço desse não dá para esquecer. Repetindo, feliz inconscientemente. Segundo, infeliz inconscientemente. Terceiro, infeliz conscientemente. Quarto, feliz conscientemente. Você expôs toda a parábola do filho pródigo, mas ofereceu ao ouvinte uma moldura, uma estrutura homilética fácil de guardar, que vai ajudar a ele a memorizar o texto. O camarada era feliz e não sabia na casa do pai. O camarada era infeliz e não sabia nos banquetes dos prazeres do mundo. O camarada era infeliz e sabia lá no chiqueiro. Agora o camarada é feliz e sabe de volta na casa do pai. Não ajuda? O esboço homilético tem essa contribuição de ajudar você a memorizar o texto. Deixa eu lhe dar outra divisão, outro esboço. Pega Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. É um dos textos clássicos da Bíblia. Ele nos deu vida, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, e etc. E aí diz, mas Deus, por causa da sua muita misericórdia, nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele vai avançando o texto e diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Você pode pegar esse texto, esses 10 versículos, e expô-los no sistema léctico contínuo. Versículo por versículo, sentença por sentença, palavra por palavra. Vai ficar claro, vai ficar claro. Mas você pode adotar o esboço de Warren Wiersbe, por exemplo, que eu acho maravilhoso, quando ele olha para esse texto da seguinte maneira. Primeiro, versos 1 a 3, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós, versos 4 a 9. Terceiro, Deus trabalha em nós. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Quarto, Deus trabalha
através de nós. Fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Não fica mais fácil? O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Ou seja, quando você escuta, vê um esboço assim, facilita o entendimento. Ajuda você a entender melhor a passagem bíblica. Então, o seu papel como pregador é ir para o texto, encontrar a ideia principal do texto e depois pegar esse texto e trabalhá-lo nas divisões homiléticas. Isso facilita o entendimento e você precisa queimar a pestana com isso. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Vai exigir de você esforço, vai exigir de você esforço. Mas o resultado disso vai ser magnífico, magnífico. É claro que cada pessoa tem a sua maneira de preparar sermão. E eu não quero aqui trazer uma receita de bolo, porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. O que é importante é o resultado final. Eu posso compartilhar com você o meu método. Então, quando eu vou expor a Bíblia, sobretudo quando eu estou trabalhando homileticamente livro por livro, eu primeiro leio várias vezes. E aí eu costumo ter um papel, uma folha em branco para anotar. Aí eu vou olhando, por exemplo, as palavras principais, os verbos, os adjetivos, vou vendo se tem ênfases de um assunto ou do outro. Vou tomando notas. A princípio, essas notas elas não são coordenadas, são informações, Depois, eu procuro a ideia principal do texto. O que esse texto está tratando? O que estava na mente do autor? O que o autor estava querendo dizer? Aí eu busco essa ideia principal. Depois, eu vou para o texto para fazer uma divisão homilética do texto. Então, ponto primeiro, ponto segundo, ponto terceiro, ponto quarto. Não tem esse negócio, tem que ser 3 pontinhos. Não, presbiteriano prega só 3 pontos. Não, isso é bobagem. O que dá base é o texto. Pode ter uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 10 divisões. É o texto que vai dizer isso para você. Então, você anota. Depois você vê se isso tem harmonia, se isso tem simetria, se isso tem sonoridade. Vai trabalhando, o esboço vai melhorando, vai burilando, vai quebrando as quinas dele. Quando ele estiver redondinho, aí você vai ter esse esqueleto pronto. Essa aí é a ideia da planta da casa. A planta da casa. Você não começa a construção da casa sem ter a planta já no seu estágio final. Você não começa a construir para fazer reparo na planta depois. A planta tem que estar direitinha, dentro dos conformes. Feito isso, você vai então encher esse esqueleto de carne. Você então vai dar substância às suas ideias. Só então, é o meu método, eu vou buscar nos comentários a ajuda, contribuição. E preste atenção. Eu não tenho nenhuma dificuldade de, ao fazer um esboço, encontrando um autor que teve uma ideia melhor do que a minha, eu mudar a minha ideia. Eu não quero ser e ter a pretensão de achar que a minha ideia é melhor que a dos outros. Se a ideia do outro foi melhor, eu mudo aqui, eu mudo ali, eu mudo acolá, um ponto ou outro. Para quê? Para que esse produto final seja o melhor produto para tornar mais claro, mais eficiente a exposição e o entendimento do texto para quem está me ouvindo. Se eu posso lhe dar um conselho, é você que é pastor da igreja, que prega várias vezes durante a semana, escolha um desses cultos para você fazer a pregação livro por livro, capítulo por capítulo. Porque, no meu caso, eu achei muito difícil eu ter todos os cultos fazendo pregação expositiva livro por livro. Por quê? Porque isso dá realmente muito trabalho. Mas não é só por isso, não.
escolha um dos cultos para fazer isso, escolha o outro culto para você pregar expositivamente, mas de forma mais solta. Ou seja, você vai poder passear por toda a Bíblia, expor, porque imagine você, se você vai só fazer assim, talvez você vai passar o seu ministério todo pregando e vai ter livros da Bíblia que você não vai abordar. Então, pegue um dos cultos para fazer essa exposição, livro por livro, e o outro culto, você vai pregar expositivamente, mas um dia em Gênesis, outro dia em Hebreus, outro dia nos Salmos, outro dia em Jeremias, outro dia em João, outro dia em Romanos. Você vai ter uma multiplicidade de assuntos. Por quê? Porque tem hora que o pastor precisa ter feeling para saber o que está acontecendo no mundo. É uma Bíblia numa mão, jornal na outra. Então, você está vivendo um momento dramático da nação, por exemplo, você tem que trazer da parte de Deus uma palavra, à luz da Bíblia, não à luz do que está acontecendo. Você não vai ser um agente, um cientista social, você é um expositor da Escritura, mas respondendo aos dramas que está acontecendo. Você está enfrentando um momento, às vezes, de angústia na igreja, pessoas enlutadas, pessoas que estão passando por doenças. Você precisa trazer uma palavra de conforto. Então, você precisa buscar na Escritura um texto que traga uma palavra de esperança para as pessoas. Então, você pode ter essas diversificações de abordagem. Aqui nesse culto eu estou expondo, por exemplo, Efésios. Eu não vou sair de Efésios, mas no outro culto eu vou encontrar um texto em Gênesis, em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio, em Josué, etc., para fazer outra exposição. E desta maneira você supre a necessidade da sua comunidade, da sua igreja, trazendo uma dieta balanceada da Escritura. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante aqui. A preparação do sermão não é apenas intelectual. Não é. Eu estou falando de um estudioso, eu estou falando de estudo, de leitura, de pesquisa, de exegese, etc, etc. Isso é tudo muito importante. Mas nós precisamos investir também na cultura do coração. É curioso que os discípulos não pediram para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a pregar, mas eles pediram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque se você não regar o seu estudo com oração, se você não gastar tempo na presença de Deus, você não poderá pregar com eficácia a palavra de Deus. Certa feita eu fui pregar numa igreja, eu achei muito bonito o que eu vi. De trás do púlpito, onde o pregador fica, que o povo não vê, atrás aqui, tinha uma frase assim, se Deus não falou com você, não fale a nós. Há poucos dias um pregador me disse assim, eu estou muito seco, eu estou muito árido, eu me tornei um fazedor de sermões. Ou seja, cuidado para você não se tornar um profissional da religião, cuidado para você não se tornar um pregador apenas mecânico. Você precisa estar na presença de Deus e nessa mesma presença de Deus você tem que subir ao púlpito. Em outras palavras, seu coração precisa estar encharcado desta gloriosa presença de Deus. Quer um exemplo disso? Robert McCain foi um pastor presbiteriano na Escócia, no século XIX. Esse homem morreu com 29 anos de idade. Ele era um homem tão piedoso, ele vivia tanto na presença de Deus, que os seus biógrafos dizem que quando ele subia ao púlpito da igreja para pregar, antes de ler o texto, as pessoas começavam a chorar. A presença de Deus na vida dele era algo marcante.
visível, eloquente. Quando ele morreu, anos depois, foi um turista, sabendo da história de Robert McKean, na igreja que ele tinha sido pastor, e o zelador estava na igreja. Aí esse turista perguntou: eu gostaria de saber do senhor qual era o segredo de McKean para pregar com tanta unção. Aí o zelador pegou o turista pela mão, levou-o no gabinete pastoral, o gabinete onde o Robert McKean estudava. Aí o zelador disse o seguinte: agora o senhor se ajoelhe aí, o senhor bota a boca no pó. Agora o senhor ore, o senhor chore, o senhor ore, o senhor chore, o senhor ore, o senhor chore. O senhor vai entender o segredo do ministério dele. Aí pegou o turista pela mão, levou para o púlpito. Foi esse aqui o púlpito que eu pregava. Levante-se aqui. Agora o senhor ore, o senhor chore, o senhor ore, o senhor chore, o senhor ore, o senhor chore. O senhor vai entender o segredo do ministério de Robert McKean. O grande problema hoje é que há muitos pregadores cultos, muito cultos, que têm muita profundidade, mas estão áridos, estão secos, são um deserto, estão como um poste, porque eles investiram o tempo todo na cultura da cabeça, mas não investiram na cultura do coração. Nós expomos a Escritura, mas quem aplica a Escritura é o Espírito Santo. Quem tem o poder de mover os corações é o Espírito Santo. Quem tem o poder de convencer de pecado é o Espírito Santo. Quem tem poder de regenerar é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não operar, o homem fala em vão. Então, ao mesmo tempo que você deve ser o homem dos livros, você deve ser o homem dos joelhos dobrados. Ao mesmo tempo que você deve ter luz na sua cabeça, você tem que ter fogo no coração. Ao mesmo tempo que você precisa mergulhar na Escritura a ponto de afadigar-se, como se tudo dependesse de você, você precisa orar com fervor, como se tudo dependesse de Deus. Sem este equilíbrio, você poderá ser um brilhante orador, mas você não será um eficaz pregador. Sem esse compromisso de vida com Deus, você não terá pão do céu para oferecer para o povo. Nós estamos aqui na academia. Você está matriculado num curso acadêmico. E é por isso que nós valorizamos o conhecimento. E eu não sou contra o conhecimento, eu acho, aliás, que nós estudamos é pouco demais, pelo menos para sermos obreiros aprovados. Mas você e eu conhecemos doutores que estão matando igrejas. Que o que falta para eles não é mais conhecimento, mas é a unção do Espírito Santo. E eu não estou dizendo que a unção do Espírito Santo é contrária ao conhecimento, de forma nenhuma. Quanto mais preparado você for, mais Deus pode usar você. O que eu estou alertando para você, encerrando esta aula, é que o conhecimento sem o poder do Espírito Santo não é eficaz. A minha oração e o meu desejo é que você seja um pregador relevante e fiel, que você possa pregar a palavra no poder do Espírito e possa a sua pregação impactar a igreja, a cidade, a nação, que você seja este agente do reino de Deus, para ser um homem que leva uma mensagem que transforma o homem, que transforma a família, que transforma a cidade, que transforma a nação. Que Deus abençoe você como pregador. Que você ame a palavra. Que você mergulhe na palavra. Que você coma a palavra. Que você se alimente da palavra. Que você alimente o povo com a palavra. E eu estou certo de que então o seu ministério será relevante. Seu ministério será fiel, porque a sua pregação emanará das Escrituras, regada pelo óleo da unção
do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, pastor. Não desanima, não. Talvez você esteja numa região tão remota desse país, numa cidade tão pequena, ou numa região rural, ou numa vila pequena. Pregue no poder do Espírito Santo, porque João Batista pregava no deserto, e as multidões se desabalaram e foram para o deserto, porque ele era a boca de Deus. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Que Deus abençoe você, onde você está plantado, que aí você floresça, que aí você seja um vaso de honra nas mãos de Deus, que aí você seja um pregador fiel às Escrituras, que aí você seja usado poderosa, valorosamente nas mãos do Deus eterno. Deus abençoe o seu coração. Obrigado pela sua presença comigo.